Já passou da hora de eu falar nesse canal uma coisa muito importante pra mim. Eu amo os gibis da Disney. Muito. E assim como a maioria, os meus favoritos são o do Pato Donald e Tio Patinhas, especialmente como formulado por Carl Barks. Mas por mais que eu ame o Barks, ele não é meu quadrinista preferido dos patos. Essa honra vai para Don Rosa, o fanboy supremo de Barks que consegue ir ainda mais longe que o mestre. Com imaginação e sagacidade infinita, as HQs do Rosa são as minhas coisas preferidas dos patos Disney. E como é de se esperar, a minha favorita é a saga do Tio Patinhas. Ao longo de 10 edições e mais algumas complementares, Don Rosa faz a biografia do pato mais rico do mundo. Vai desde quando ele era um engraxate pobre na Escócia antes de migrar para os Estados Unidos, até se tornar o velho rabugento quaquilionário que nós conhecemos hoje. Parte Lawrence das Arábias, parte No Tempo das Diligências, parte Cidadão Kane, é uma aventura empolgante, uma comédia espirituosa, um estudo de personagem complexo, um épico sobre superação, perda, amores desperdiçados, família e ganância. É muito, muito, muito bom. Se você nunca leu, faça a si mesmo esse favor. Então, eu vou ser o babaca que vai problematizar a obra-prima agora, né? Eu também amo vocês. Esse não seria um bom momento pra pedir pra vocês se inscreverem no meu canal e acessarem meu Apoia-se, seria? Acesse meu Apoia-se. Então, como o grande épico definitivo do Tio Patinhas, ele também encarna a ideologia representada pelo personagem. E eu talvez tenha alguns problemas com isso. Acho que não é controverso falar que essa é uma HQ sobre temas tipicamente associados ao mito dos Estados Unidos, como imigração, desbravamento e, é claro, capitalismo. Analisando friamente, o Tio Patinhas é uma narrativa pró-capitalista muito mais coesa do que o Batman. Enquanto as histórias do morcegão meio que relevam o fato que ele só pode ser o Batman porque ele herdou todo o dinheiro do mundo, o Patinhas conseguiu vencer na vida da forma que o capitalismo prega. Como ele mesmo diz, ele fez seu dinheiro sendo mais duro que os durões e mais esperto que os espertalhões. E ele conseguiu de forma justa. Ele segue a narrativa estabelecida pelo mito dos Estados Unidos. Ele é um imigrante que veio para essa terra de oportunidades sem dinheiro e, através do seu suor, engenhosidade e determinação, se tornou um grande magnata. A ideologia por trás dessa narrativa de sucesso do Tio Patinhas é o liberalismo. Com L maiúsculo, para não confundir com outras aplicações dessa palavra. O liberalismo é uma ideologia que se formou durante o Iluminismo e as revoluções burguesas. Geralmente atribuído como seu pai, temos John Locke. Eu disse John Locke. Ainda não. Isso. Com outros autores que você provavelmente já ouviu falar, como Adam Smith e John Stuart Mill, complementando e concretizando a ideologia que defende a liberdade e justiça para todos. Como base dessa grande defesa dos direitos inatos de todo cidadão estão a liberdade de expressão, a competição aberta e o livre mercado. Tanto que a obra-prima do liberalismo foi a fundação de um certo país que em sua declaração dizia: "Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca da felicidade." Uau, maneiríssimo! Deus abençoe a América e fuck yeah liberalismo! Mas é claro, essa é a versão simplificada e idealizada do mito americano e do liberalismo. Dizer que você defende a liberdade, simplesmente, é meio que uma tremenda platitude. Ninguém vai chegar falando que defende a opressão e fuder a porra toda. A verdade é que existem muitas formas de liberdade, e a liberdade que o liberalismo mais valoriza acima de tudo é a liberdade de mercado. Então ele continua a dizer que defende a liberdade em sentidos vagos, desde que ela contribua para o crescimento do mercado e lucro. Também é uma ideologia essencialmente individualista. E enquanto valorizar o indivíduo ao invés do coletivo parece justo, isso acaba ignorando o privilégio sistêmico.
Então, se você faz parte de alguma minoria, ou tem alguma deficiência, ou se você vem de alguma família muito pobre, possivelmente por conta dos fatores citados acima, ou qualquer outro grupo que você possa se encaixar, você ainda é considerado como igual a alguém, digamos, rico, branco, cis, homem, hétero de saúde estável. Por que existe essa falta de reconhecimento de uma consciência de classe, gênero, sexualidade, etnia, capacitação, etc., o sucesso de cada indivíduo é considerado como sendo unicamente resultado do seu próprio mérito. O que, entre outras, é muito conveniente, porque ele absolve a pessoa milionária bem-sucedida de qualquer tipo de responsabilidade com o outro ou na forma de como ela lida com o seu rico dinheirinho. Vamos olhar para o Tio Patinhas como exemplo. Depois de tentar a sorte trabalhando em barcos a vapor no Mississippi, criando gado no Velho Oeste, minerando cobre em Montana, e então procurando por ouro na África do Sul e no deserto australiano, Patinhas finalmente tirou a sorte e ficou rico minerando ouro no Klondike, e depois expandindo suas riquezas em diversos outros negócios e investimentos, extraindo ouro de riquezas naturais que não pertenciam a mais ninguém com nada além de seu trabalho duro. Mais duro que os durões, mais esperto que os espertalhões. Justo. Será mesmo? Podemos mesmo traçar o esforço e determinação do Patinhas como os ingredientes certos para o sucesso? Primeiro, não tem mais como qualquer um ir minerar ouro no Alasca, porque a corrida do ouro já acabou, obviamente. Mas até mesmo outras alternativas de pequenos negócios e iniciativas são extremamente complicadas, sem um capital prévio. Até porque uma das coisas que o neoliberalismo é ótimo é possibilitar o monopólio de mercado por grandes empresas. Segundo que, mesmo assim, a maior parte dos 100 mil que foram lá pro Klondike atrás de ouro não acharam nada e voltaram de mãos vazias e até arruinados. E terceiro, e talvez o mais importante, esse ouro realmente não pertencia a ninguém? O Klondike não era uma região deserta, já haviam povos indígenas vivendo lá, como os Han, o povo do rio Yukon. Com a descoberta do ouro, eles foram movidos contra sua vontade para uma reserva, para abrir espaço para as hordas de mineradores. A população dos Han decaiu drasticamente com isso, com suprimentos de água contaminada e catapora. O seu território de caça e pesca foi destruído na busca pelo ouro e, ao final, eles precisavam da ajuda da polícia montada para combater a fome. Liberdade e justiça para todos. Essa é uma das grandes características do liberalismo. Ele clama defender a igualdade e a liberdade, mas sempre está aberto a fazer exceções quando conveniente e lucrativo. É assim que foi justificado o colonialismo, a escravidão e o genocídio de povos indígenas. É só lembrar que as mesmas pessoas que escreveram a Declaração de Independência Americana também possuíam escravos. E isso é algo que acaba sendo bem ilustrado na HQ, mesmo que de forma não intencional. Ela assume que o Tio Patinhas não tem privilégios e que qualquer um em uma posição semelhante a ele também certamente pode se tornar um milionário, dado o mesmo trabalho duro. Mas vamos parar um pouco para rever as raízes do personagem. Quando ele foi criado em 1947, ele era uma figura muito mais antagônica, que servia para contrapor com o Pato Donald, que, de acordo com as histórias do Karl Barks, era essencialmente um cara suburbano da classe operária que, por acaso, parece um pato. Com o tempo, ele foi assumindo mais destaque nas histórias e se tornando a figura central nas HQs de aventura, e algumas das suas características mais agressivas foram suavizadas para torná-lo mais simpatizável. O próprio Barks, também abertamente liberal, passou a usá-lo como um exemplo de como ser um sucesso. Não é incomum você ver histórias onde os sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, um análogo para as crianças que liam, seguiam o exemplo do Tio Patinhas, ao contrário do seu tio Donald, eternamente fracassado. Então o Tio Patinhas vive alternando entre um antagonista mesquinho, um pão duro cômico mais inofensivo, ou um grande herói inspirador. E os valores que as HQs expressam acabam sendo meio dissonantes. O que não quer dizer que elas nunca reflitam sobre isso. Os quadrinhos, e especialmente essa saga, têm várias contemplações sobre o preço do sucesso, a natureza da ganância e como Patinhas acaba alienando aqueles que ele mais ama. Volta e meia ele tem até seus momentos de redenção. O exemplo mais clássico deve ser a história Em Busca do Ouro, onde ele volta pro Klondike atrás da sua antiga paixão, Dora Cintilante, pra tentar extorquí-la com uma velha dívida de décadas atrás.
Mas quando ele encontra ela, pobre e vivendo na sua velha cabana, ele bola um plano no qual ele secretamente permite que ela encontre seu antigo esconderijo onde ele havia escondido o ouro minerado e permite que ela fique com tudo, sem que os outros saibam que no fundo ele tem um coração. Esse é um exemplo típico das HQs, mas acho que essas conclusões que elas tiram muitas vezes param pela metade. Ele simplesmente abdica de alguma pequena fortuna que não faz nenhuma diferença e segue vivendo a sua vida de avarice e acumulação de riquezas obscenas. Ele é recompensado pelo mínimo de compaixão enquanto continua sendo o padroeiro dos 1%. O seu código de ética também é meio estranho. Tem essa cena no capítulo 9, logo após ele conseguir a sua primeira fortuna com ouro, onde ele se torna um banqueiro e oferece empréstimos para os outros mineradores. Um cara aparece pedindo um empréstimo para poder contratar trabalhadores falidos que possam minerar o ouro por ele. O Patinhas então diz para ele que, nesse caso, a taxa de interesse é de 95%, 50% para o banco e 45% para os trabalhadores. Essa cena implica que o tio Patinhas é diferente do seu típico capitalista, porque ele não aprova a exploração do proletário, apenas o dinheiro conquistado com o próprio trabalho duro. Mas isso não é muito coerente. Primeiro porque a teoria marxista afirma que a exploração é a base do capital, a mais-valia, em troca de salários inferiores ao trabalho que é produzido. E segundo porque nós temos vários exemplos do tio Patinhas claramente fazendo isso. Uma das piadas recorrentes mais clássicas dos gibis é que ele sempre traz como ajudantes em suas aventuras os seus sobrinhos, o Pato Donald, o Guinho, o Zezinho e o Duizinho. E por participar nessas jornadas super perigosas, demoradas e cansativas atrás de tesouros, ele paga pra eles 30 centavos a hora. Patinhas? Cara, isso é exploração! Muito pior do que a do cara que queria contratar os mineradores. Tenha em mente, ele nunca acharia esses tesouros se não fosse pela ajuda constante dos sobrinhos. Para todos os efeitos, eles deveriam ter tanto direito a uma parte dos lucros quanto ele. Mas o Donald e os sobrinhos continuam lá com suas vidas de fudido, enquanto Patinhas continua a aumentar sempre a quantidade de dinheiro da sua caixa forte. Talvez o caso mais grave de todos vinha no capítulo 11 da HQ. O Patinhas vai pra África com suas irmãs e começa a explorar a ingenuidade dos vários povos para conseguir seus recursos por preços absurdos. Eventualmente, ele encontra uma tribo voodoo que se recusa a vender suas terras que ela considera sagrada. Então ele contrata um bando de salteadores para queimar a aldeia e expulsar todos os moradores à força. Caralho! Pra ser justo, isso é representado de forma abertamente negativa na HQ, o momento decisivo onde a ganância do Patinhas afasta suas irmãs e é em referência a uma história antiga do Karl Barks, da época do Patinhas mais abertamente filho da puta. Mas isso não importa. Ele se arrepende depois, mas isso não muda nada. Aquelas pessoas continuam sem casa e ele continua o pato mais rico do mundo. E completamente impune. Liberdade e justiça para todos. Nossa, isso tá muito negativo. Parece até que eu não amo os quadrinhos do tio Patinhas e essa HQ especialmente. É só que, como uma obra que tem o liberalismo firmemente como fundação ideológica, ela acaba compartilhando das falhas do mesmo. E mesmo sem esses furos na lógica liberal, essa glorificação do trabalho duro como um fim em si mesmo sempre me pareceu muito vazia. Isso é uma herança da fundação calvinista dos peregrinos que fundaram os Estados Unidos. Ela tem os seus méritos, ela ajudou a acabar com a estratificação social do catolicismo, que ajudava a manter a supremacia da aristocracia, e permitiu que os Estados Unidos crescessem, mesmo que com bastante sangue nas mãos. Mas alguns séculos depois, esse paradigma apenas se tornou um novo problema. Eu só não consigo parar de pensar em quanto bem alguém com o poder do tio Patinhas poderia estar fazendo, ao invés de agir apenas atrás do interesse próprio. O Patinhas acumulou a maior fortuna do mundo e eu não sei se dá pra dizer que ele faz o bem sequer a si mesmo. Talvez tenham coisas melhores do que ser mais duro que os durões e mais esperto que os espertalhões. Não apenas justo, bom. Oba, mais um vídeo que eu tenho certeza que não vai dar polêmica. Em todo caso, dá uma olhada nos meus apoiadores lindos. São eles que mantêm o canal de pé e eu sou extremamente grato a eles. Se você quiser se tornar um apoiador, dá uma olhada no meu Apoia-se, o link tá na descrição. Você vai inclusive poder definir temas de futuros vídeos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, e eu vejo você na próxima. Até mais.